Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Gilmar e estamos aqui com mais um vídeo das nossas sequências didáticas da disciplina de Físico-Química. No vídeo passado, nós discutimos um pouco sobre os fatores que influenciavam nos valores dos calores de reação. Hoje, vamos discutir um pouco mais sobre termoquímica, agora falando aí sobre conceitos como equação química. Então, sem mais delongas, vamos lá ao que nos interessa. Primeiro, vamos definir esse conceito do que é equação termoquímica e qual a sua diferença em relação à equação química que nós já conhecemos muito bem. Bom, vamos partir pelo conceito. Equação termoquímica é a equação química a qual acrescentamos a entalpia da reação e na qual mencionamos todos os fatores que possam influir no valor dessa entalpia. Então, veja só. Você tem aí a primeira equação, H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, produzindo H2O líquido. E aí você tem um ΔH, que é a variação de entalpia, de menos 286,6 kJ por mol em uma determinada condição, 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Se eu mudar essa temperatura de 25 graus Celsius para um outro valor, o que a gente vai observar? Lembrando dos fatores que influenciam na entalpia da reação, nós vamos saber que se eu mudo a temperatura, eu mudo a entalpia. Se eu mudo o estado físico, eu também mudo o valor do ΔH. Então, quando eu quero comparar ou estabelecer um padrão, eu vou utilizar sempre a mesma temperatura, eu vou utilizar a mesma pressão, logicamente aí é uma atmosfera, e aquele estado físico, né, vai ser definido. Por exemplo, ali eu tenho a formação da água no estado líquido. Né? Se a gente voltar aqui na equação, ó, a primeira equação, a partir das substâncias simples, hidrogênio e oxigênio, eu vou ter água líquida. Mas se eu tivesse água no estado gasoso, eu teria um outro valor de ΔH. Mas aqui é só para a gente poder entender que a equação termoquímica ela tem esse novo elemento. Aí nós podemos aplicar o mesmo conceito para as outras equações. Então, carbono diamante mais oxigênio produzindo CO2. Aí você tem o ΔH de menos 395 kJ por mol e você tem as mesmas condições de pressão e temperatura. Meio de H2 mais meio de Cl2 produzindo em meio aquoso, ó, água, você vai produzir HCl aquoso. E aí você tem um ΔH de menos 167,2 kJ por mol. E por fim você tem um H2 mais Cl2 produzindo 2 HCl, só que não é aquoso, é gasoso. Então você já tem um outro ΔH que é justamente de 184,1 kJ por mol. O que é interessante notar nessa equação, nessa representação, ok? É justamente o fato das características principais da equação termoquímica. Você tem os elementos já conhecidos, fórmulas, estados físicos, fatores estequiométricos, não é isso? A presença de algum elemento importante, como catalisadores, presença da água, da luz e assim por diante, e um novo elemento, que é justamente o valor do ΔH, que pode ser logicamente positivo ou negativo. E ali ele vai estar sempre mensurado, a unidade de medida vai ser o kJ por mol de material formado, ok? Bom, então, entendido aí o que é essa equação termoquímica, vamos agora para uma informaçãozinha interessante, né? Que é, ainda falando sobre a equação termoquímica, mas como esta equação antigamente era escrita, a gente pode encontrar alguma questão que nos traga esta informação nesse layout. Então, antigamente, as equações termoquímicas eram escritas colocando-se o calor como um dos termos da própria equação química. Por exemplo, a primeira das equações, escrita acima, ou abaixo no caso, ela representa a formação da água líquida, aquela mesma equação química, sendo o ΔH, na verdade, expresso na forma de calor. Então, ele não vai estar aí em kJ por mol, mas apenas em kilojoules, ok? E aí você tem o mesmo raciocínio, ó. Se você pegar o calor liberado, né,
você vai observar que o 286,6 kJ é um produto da reação, ou seja, o calor foi liberado, daí a história do processo exotérmico. E se eu quiser levar esse calor para o lado do reagente, tem que ir com sinal negativo. Então você vai ter aí justamente o H2 mais meio de O2 menos 286. O que isso significa? Significa que você está colocando uma energia que ela está, na verdade, digamos assim, invertida, né? Ela não era para ser um produto, né? Não era para ser um reagente. Então, todos os elementos teriam que ser, na verdade, representados de forma positiva. Se você tem, por exemplo, uma reação endotérmica e uma reação exotérmica, e aí nós poderíamos representar isso aí de forma diferente. Eu quero que você acompanhe aqui comigo no quadro. Então, veja só, para a gente poder explorar melhor esse raciocínio. Vamos considerar uma equação genérica do tipo endotérmica. O que é que nós sabemos sobre essas reações endotérmicas? Que elas são reações que absorvem o calor para que se obtenha um determinado produto. Então, a lógica que eu escrevo aqui, não é isso? Seria a seguinte. Você tem uma reação A, na verdade, um reagente A mais um reagente B mais um terceiro reagente. Quem é o terceiro reagente? É um calor, uma energia. Digamos que eu botei 20 kJ, ok? Então, você vai formar o produto C mais D. Mas vamos considerar que eu queira representar, jogar esse calor para o produto, né? Então, como a reação é endotérmica, esse mais 20 kJ que ele está sendo absorvido, ele vai lá com menos 20 kJ. Questão algébrica, né? Se ele muda de lado, então ele vai mudar de sinal. Então, quando eu vejo um valor de calorias, né? Um valor de calor, de entalpia, negativo no produto, o que eu vou interpretar dessa representação? Que a reação é do tipo endotérmica. Na verdade, esse menos 20 deveria estar aqui do lado do reagente, de forma escrita positiva, e aí eu entenderia mais claramente que ali eu tenho uma reação do tipo endotérmica. A mesma coisa se aplica para uma reação exotérmica. A lógica é que eu tenho um produto X, na verdade um reagente X, mais um reagente Y, e vai formar um produto Z mais um produto W, mais uma certa quantidade de calor que foi liberado. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 50 kJ. Mas digamos que eu queira representar esse 50 kJ de calor do lado do reagente. Então, aqui ele é mais 50 kJ, vem menos 50 kJ. Ora, então se eu tenho uma equação química em que o calor da reação, que está escrito no produto, deixa eu botar isso daqui que tem tinta, está escrito no produto, está com sinal negativo, o que eu vou entender? Que esse produto negativo, na verdade, ou que esse reagente, né? Esse reagente negativo, na verdade, ele é um produto. Assim como um produto negativo, na verdade, ele é um reagente. Então, quando eu represento a equação termoquímica sem colocar o ΔH, mas apenas colocando o calor, vamos lembrar que ele sempre vai estar sendo representado corretamente de forma positiva. Tá? Se ele aparecer um sinal negativo, é que ele está do lado oposto da equação do qual ele deveria realmente estar. Tá? E aí a gente viu esses dois exemplos como representar, e logicamente eu vou só substituir as letras A, B, C, D por símbolos químicos e os seus respectivos fatores estequiométricos. Bom, então seria justamente isso aí que nós vimos nesta equação, né? Deixa eu fechar novamente aqui na equação, onde você vê o H2 mais meio de O2 produzindo H2O mais 286,6 kJ. O que significa? Que a reação é exotérmica. Se eu jogo esse 286,6 para o reagente, ele vai ter que ir com menos 286 kJ, ok? Representando aí que a escrita foi realizada ao contrário. Bom, avançando aqui no nosso trabalho, ok? Nós vamos agora, do mesmo jeito que nós estudamos os fatores que influenciam o valor de entalpia, nós também vamos analisar agora casos particulares, né? As várias situações em que ocorre a liberação de calor, ok? Em determinados casos. E o interessante disso é que, dependendo do caso, você vai dar um nome para a entalpia, que é aquele calor ali de reação, tá bom? Então,
o primeiro deles seria o estado padrão dos elementos e dos compostos químicos. Nós vimos nas equações anteriores, só abrindo aqui novamente, né, que nós tínhamos uma determinada condição ali bem definida, o estado físico, e tínhamos também a temperatura de 25 graus Celsius e o ATM. Então, ali vão ser as condições normais ambientais. Então, veja só, o que é o estado padrão dos elementos e dos compostos químicos? Um elemento ou composto químico está no estado padrão, onde nós normalmente vamos fazer os experimentos. Quando se apresenta em seu estado físico, alotrópico ou cristalino, mais comum e estável. Quando você pensa na água, a água, o que é mais comum é vê-la no estado líquido. Tá? Então, o estado padrão da água é o líquido. Você vai ver o cloreto de sódio no estado sólido cristalino. O carbono, a sua forma mais comum, é o carbono grafite e assim por diante. E esses materiais vão estar na temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atmosfera. Todas as substâncias simples, é importante saber disso, no estado padrão, têm entalpia igual a zero. O que isso quer dizer? Na verdade, essa entalpia igual a zero, ela é uma arbitrariedade, para a gente ter ali uma referência, tá? Para que eu possa saber, em relação àquelas substâncias simples, se está ocorrendo uma reação química com liberação, né? Que aí o processo é exotérmico, ou absorção de energia. E aí, então, eu preciso de um referencial. Assim como na física, todo movimento é relativo, e para que eu saiba se realmente está em movimento ou em repouso, eu preciso de um referencial. A mesma coisa funciona para a química. Está liberando energia, eu estou absorvendo energia. Em relação a quê? Ok? Então, em relação às substâncias simples no estado padrão. Então, em relação a essas substâncias simples no estado padrão, eu posso inferir que aquela reação química liberou energia ou absorveu energia. Bom, aí você tem um exemplo, né? Por exemplo, você vai pegar aí o carbono diamante, não é isso? E já tem, não é o estado alotrópico mais comum, então ele já tem uma entalpia diferente. E em relação ao grafite, ou seja, aquele material carbonílico que está a 25 graus Celsius em uma atmosfera, seria justamente o nosso estado padrão. Assim vai para o enxofre e para as outras substâncias. Você tem, por exemplo, o oxigênio, né? Oxigênio, O2, a 25 graus Celsius e uma atmosfera. Lá embaixo, no nosso gráfico, ele é o padrão. Então, eu vou estabelecer que ele tem entalpia zero. Logo, o ozônio não pode ter entropia zero. E muito menos o oxigênio atômico, né? Então, para sair do oxigênio gasoso, para ir para o ozônio, haverá o quê? Uma absorção de energia. Então, ele vai ter uma entalpia maior. E para ir para o oxigênio atômico, você vai ver que tem uma entalpia muito maior ainda, que seria de 249, aí, por exemplo. Então, a ideia é utilizar as substâncias simples como referência aqui das nossas medidas, ok? Bom, entendido isso, nós vamos avançar aqui para outros casos, tá? Para outros casos de entalpia. Casos particulares de entalpia, logicamente, né? Então, nós temos a entalpia ou calor padrão de formação de uma substância. Agora, entendido que o que é o estado padrão, são as substâncias simples, a 25 graus Celsius e uma atmosfera. Agora, vamos dizer o seguinte, que a entalpia padrão de formação de uma substância é a variação da entalpia verificada na formação de um mol da substância a partir das substâncias simples correspondentes, estando todas no estado padrão. Bom, então, vamos fechar aqui, certo? No quadro, para você entender uma diferença do que é entalpia padrão de formação. Bom, então acompanha aqui comigo essas duas equações que eu escrevi aqui para vocês. Tá? Seriam, logicamente, a formação do hidróxido de cálcio, ok? Bom, você vai olhar, as duas estão combinando, dois reagentes, formando um produto, está a 25 graus Celsius o ATM. Então, ali, o calor envolvido na primeira equação seria o calor ou a entalpia de formação, certo? Não, está errado. Não está certo. Errado. Por que está errado? Porque o calor envolvido na primeira equação
não representa o calor ou entalpia de formação padrão. Aí nós temos que fechar lá no conceito e voltar e tentar entender o que está escrito lá. Ó. É o seguinte, entalpia, padrão de formação de uma substância, a variação de entalpia é verificada na formação de um mol. Beleza, professor, mas aqui nós temos um mol, né? Temos um mol formado. Então não é. Bom, da substância a partir das substâncias simples, né? A partir das substâncias simples. Só que aqui o óxido de cálcio não é uma substância simples, é uma substância composta. H2O não é uma substância simples, é uma substância composta. Então, quando eu tenho substâncias compostas se unindo para formar uma outra mais complexa ainda, digamos, né? Ou mesmo que seja uma decomposição, ainda vamos ver isso, você não tem entalpia padrão de formação ali, ok? Agora, se nós olharmos para a segunda equação, aí sim, eu tenho cálcio puro, né? Não tem ele combinado com nada, eu tenho um oxigênio puro, O2, né? E eu tenho H2 puro, né? H2, nas condições de 25 graus Celsius e um ATM formando justamente CaOH2, ok? E aí sim, partindo das substâncias simples, formando a substância composta a 25 graus Celsius e 1 atm, a energia envolvida, liberada ou absorvida nesta reação química será justamente o ΔH, certo? ΔH padrão de formação, ok? Ou seja, a variação de entalpia padrão de formação. A gente vai utilizar a bolinha lá em cima do símbolo, né? E o F de formação para representar esse ΔH. É uma variação de energia igual aos outros? Mas aqui nós estamos especificando uma condição. Estou formando a substância a partir dos seus elementos simples, nas condições padrão de reação, 25 graus Celsius e 1 atm. Entendido isso, né? Aí, logicamente, você vai ver os exemplos. Ó, tem aí, no caso, um outro exemplo, que é o H2, mais meio de O2 formando H2O, e a 25 graus Celsius é um atm. Então, eu tenho, saindo das condições do padrão zero, né? H2, a substância simples, entalpia zero. O meio de O2, entalpia zero. Então, a energia liberada ou absorvida, aí, no caso liberada, que é menos 286, corresponde à entalpia padrão de formação da água no estado líquido, ok? No estado líquido. Bom, entendido o que é entalpia padrão de formação de uma substância, nós vamos analisar justamente esses outros casos. Ó. Pelo fato de se referir à formação de um mol da substância, esse valor é também chamado de calor molar de formação da substância. Então, você pode também encontrar justamente esse outro nome. Damos a seguir mais dois exemplos, né, só para a gente reforçar, né, do H2, né, mais o enxofre rômbico, ou seja, a forma mais estável do enxofre, e o H2 na forma simples, mais O2 a 25 graus. Logicamente, as condições padrão tem que ser 25 graus Celsius atm. Vai formar justamente 1 mol de H2SO4 líquido. Isso aí é o que? É o calor padrão de formação do ácido sulfúrico. E a mesma coisa nós temos, 2 mol de grafite, mais 3 de H2. O grafite é justamente a forma alotrópica mais estável do carbono. H2 e O2 substâncias simples, formando C2H5OH, que seria aí o etanol. 1 mol de etanol, e aí você tem justamente a entalpia, ou, no caso, calor padrão de formação do etanol. Bom, a gente precisa ter atenção e tomar cuidado para não cometer erros comuns, como, por exemplo, você tem aí a carbono grafite ou carbono diamante, mais O2 produzindo CO2. Qual é o problema? O ΔH associado a essa equação não representa o calor de formação do dióxido de carbono, pois o diamante não é a forma mais estável do carbono. Eu já falei para vocês. A mesma coisa funciona aqui, ó. N2 mais 3 meios de O2 produzindo 2 mol de NH3, ou seja, o ΔH desta equação não representa o calor de formação da amônia, pois aí aparece 2 moles, né, de NH3 em vez de 1. Então, precisaria dividir o valor da energia por 2 para poder chegar a 1 mol, né, de NH3.
E está aí o último exemplo, né, para reforçar, também com óxido de cálcio, reagindo com dióxido de carbono, formando carbonato de cálcio. Esse ΔH também não representa calor de formação do carbonato de cálcio, pois a reação parte de substâncias compostas e não de substâncias simples. Bom, entendido isso, nós já podemos agora falar de um outro tipo de entalpia, que é o calor de combustão de uma substância, que é justamente o contrário, né? Enquanto você tem a formação de um lado, você vai ter a combustão do outro, que seria a reação com o oxigênio. Aquela substância reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água, por exemplo, né? Então, vamos ler aí o conceito, né? Ver o que aqui nos traz aí esse conceito. Que diz o seguinte: entalpia ou calor de combustão de uma substância é a variação da entalpia, pode ser liberada ou absorvida, verificada na combustão total de um mol de uma determinada substância. Então, lembre-se que ali eu estava falando da formação de um mol. Agora eu tenho que falar da combustão de um mol. Então, enquanto me interessava o produto, agora me interessa o reagente. Vou queimar um mol de reagente e nas condições de 25 graus Celsius na atmosfera, então eu vou ter ali o calor de combustão de uma substância. Bom, então você vai verificar a combustão total de um mol de uma determinada substância, supondo-se no estado padrão todas as substâncias envolvidas nessa combustão. E, logicamente, aí eu tenho o exemplo, o CH4 mais O2, né, isso produzindo CO2 mais água. E aí o ΔH dele vai ser de menos 889,5. Pelo fato de se referir à combustão total de um mol de uma substância, esse valor também é chamado de calor molar de combustão. Toda vez que se utiliza o mol, você pode utilizar a expressão molar, ok? E aí você tem também, por exemplo, no exemplo 2, o mol de metano mais 3.000 de O2 vai produzir CO2 mais água, e aí você tem o valor do ΔH. Note que o ΔH nesses exemplos é sempre negativo, pois as reações de combustão são sempre exotérmicas, tá? São sempre exotérmicas. Bom, avançando aqui, nós temos ainda a entalpia ou calor de neutralização, que é justamente a reação entre ácidos e bases. Então, a entalpia ou calor de neutralização é a variação da entalpia, logicamente a quantidade de calor absorvido ou liberado, verificado na neutralização de um mol de H+, de ácido, por um mol de hidroxilas da base, supondo-se todas as substâncias em diluição total e infinita, que é aquela condição que nós vimos no início dos nossos primeiros vídeos, né? A entalpia de diluição, ok? Bom, então você vai ter aqueles materiais na diluição total, infinita, né? E aí, a partir dessa diluição, você vai reagir um mol de cada um. E aí você vai ter uma liberação de energia. Bom, a reação de neutralização de ácido mais base vai produzir, logicamente, sal mais água. É sempre também exotérmica. Consequentemente, o ΔH é sempre negativo. Aí nós temos os exemplos do HCl, do HBr, reagindo com hidróxido de sódio nisso. E aí nós temos o ácido acético reagindo com hidróxido de amônio e ácido sulfídrico reagindo com hidróxido de sódio. Tem os respectivos ΔH. E tem uma observaçãozinha interessante. Qual é essa observação? É importante observar que, quando o ácido e a base são ambos fortes, como acontece nos dois primeiros exemplos, a entalpia de neutralização é constante e vale aproximadamente 7,59 kJ. Tá? E no final das contas, o que você vai ter ali? Quem vai estar realmente reagindo? Se a gente for pensar. Você vai ter ali só H+, e OH- reagindo formando água. E isso aí vai justamente gerar uma variação de entalpia de 57, né? Aquele valor lá que ele comenta, né? Que é de 57,9. Então, por ter sempre ácido forte, base forte, liberando H+, e OH- totalmente, então você vai ter sempre esse valor. Quando o ácido e a base não são fortes, aí logicamente, nem todos os hidrogênios foram liberados, nem todas as hidroxilas foram liberadas, não teremos aí esse valor de entalpia de 57,9. Teremos um valor um pouco mais abaixo, ok? Bom, entendido isso, tá? Nós podemos avançar um pouco mais aqui nos nossos conceitos. E aí, vamos falar da energia de ligação, que também é um calor, ok? Então, energia de ligação é a variação de entalpia
verificado na quebra de 1 mol de H+, não é isso? De H+, não, gente. É na quebra de 1 mol de uma determinada ligação química, supondo-se que todas as substâncias estão, logicamente, no estado gasoso a 25 graus Celsius na atmosfera. Aí você vai ter justamente a quebra da ligação, é sempre um processo endotérmico, ou seja, você sempre vai receber energia, portanto, ΔH é sempre positivo para a energia de ligação, ok? Aí nós temos os exemplos, quebra da ligação do hidrogênio-hidrogênio, ligação cloro-cloro, e vai ter sempre um valor, né, positivo. Bom, esses dois exemplos são muito simples, pois se referem a moléculas que contêm apenas 2 átomos unidos por ligações simples. Existem, porém, os casos de ligações duplas, como no oxigênio, e os de ligações triplas, como no nitrogênio. Quebrar uma ligação dupla não representa a mesma energia de 2 ligações simples. Lembrando aí a história das ligações sigma, ligações pi, né, na ligação dupla. E quebrar uma ligação tripla não representa a ligação, 3 ligações simples, ok? Então há uma diferença porque uma ligação tripla ela é feita por uma ligação sigma e 2 ligações pi, ok? Bom, então, entendido isso, né, nesse caso a gente vai quebrar 1 mol de ligação dupla, 1 mol de ligação tripla, ok? 1 mol de ligação dupla ou 1 mol de ligação tripla. E existe, logicamente, ainda os casos de moléculas poliatômicas, que é só o que tem, na verdade. A gente pode ter como exemplo aí o CH4, que ele tem 4 ligações do tipo CH, então essas ligações são iguais. Mas se fosse ligações Cl, já seria um outro valor, é isso? Então cada tipo de ligação vai ter uma energia diferente. Nesse caso, cada ligação dessa daí vai ter um valor, e você vai ter que multiplicá-la, por exemplo, por 4, né? Aí abaixo a gente vê, por exemplo, nesse exemplo, gastamos 1.651,6 kJ para quebrar 4 ligações do tipo CH. Consequentemente, para quebrar cada ligação, que elas são todas iguais, temos que gastar 1.654,56 dividido por 4, que vai dar justamente 412,9 kJ por mol, né, para cada ligação química dessa daí. Bom, entendido isso, tá ok? Nós vamos mostrar só essa tabelinha que você vai consultar, que ela tem os valores de energia de ligação, o ΔH positivo, kJ por mol daquela ligação ali. E já vimos que a entalpia padrão de formação das substâncias podem ser usadas para o cálculo das variações de entalpia das reações, das quais essas substâncias participam. Analogamente, né? Lógico, as energias de ligação também permitem calcular a variação de entalpia das reações químicas. Como exemplo, vamos usar aqui os valores da tabela, aquela que eu mostrei ainda há pouco, essa daqui. E vamos calcular a variação de entalpia da reação do H2 mais Cl2, não é isso? Produzindo 2 HCl. Ora, aí o que você vai ter aí? Ó? Você vai ter a energia de ligação do hidrogênio com iodo, que é 298,4 vezes 2, já que são 2 moléculas. A ligação cloro-cloro, que é 242, vai somar um total de 380, na verdade 838,8 kJ. A energia que você injetou, tá? E você vai ter, do outro lado da equação, a ligação hidrogênio-cloro, que é 430,9 vezes 2, e a ligação iodo-iodo, que é 150. Somando tudo aí, você vai ter 1.112,7. Bom, é interessante aqui notar uma coisa, né? Vamos voltar aqui para o quadro para a gente entender isso aqui. Então, veja só. Partindo aqui da equação que foi representada, você tinha aqui o mol de I2 mais L2, produzindo 2 HCl mais I2. Bom, o que está representando este valor? Está representando a energia que foi inserida nas ligações químicas, ok? Para quebrar essas ligações. A lógica desse calor de reação também seria a mesma, né? Só que aqui eu tenho produtos, ok? Eu vou usar a energia de ligação do hidrogênio, cloro, do iodo, né? Calcular o valor, como foi mostrado lá naquela ilustração de fechado, é isso, ó.
utilizou as energias de ligação. Bom, mas o detalhe é o seguinte, a entalpia da reação vai ser essa soma, entalpia do reagente mais entalpia do produto, variação de entalpia. E o detalhe importante vai ser este, a entalpia dos reagentes utilizando a ligação química, ok? Utilizando a ligação química, ele vai ser um valor positivo, como nós vimos, energia inserida. Enquanto que a dos produtos, na verdade, as ligações não estão sendo quebradas, as ligações estão sendo construídas. E sendo essas ligações construídas, né? Essas ligações construídas, o processo não é endotérmico, o processo é exotérmico, ok? Então, por isso que esse ΔH aqui do produto, né, apesar de eu estar utilizando as energias de ligações que são positivas, mas como eu quero calcular o ΔH da reação, eu vou somar o ΔH do reagente com o ΔH do produto, a ordem não vai influenciar. Tá? Lembre-se que esse ΔH aqui ele não está sendo aquele conceito, ΔH, entalpia dos produtos, menos entalpia dos reagentes. O que eu estou fazendo aqui? Estou utilizando a energia de ligação dos produtos, energia de ligação dos reagentes. Lembrando que a energia de ligação dos reagentes é sempre positiva, e a energia que eu estou utilizando dos produtos, como eu estou montando as ligações e não quebrando as ligações, ele vai ser um valor negativo. E aí você vai calcular o valor do ΔH, vai dar justamente menos 173,9 kJ, ok? Bom, então vamos avançar no nosso trabalho. Bom, entendido isso, né, a gente só finaliza aqui esse esqueminha para que você entenda que nessa montagem que a gente está representando aqui, né, usando as energias de ligações para calcular o ΔH dos reagentes e produtos. Mas no final vai valer aquilo que eu mostrei para vocês. Eu já até apaguei aqui, que seria o ΔH da reação, a soma do ΔH das energias de ligações do reagente, mais o ΔH dos produtos. Lembrando que os produtos vão ser sempre negativos e os reagentes sempre positivos. Na nossa próxima aula, a gente não se prolongar muito, essa aula está bem extensa, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre termoquímica, ok? Então eu aguardo você no próximo vídeo. Boa sorte e bom estudo!